Sabe, quando a gente pensa na carta de 1 Coríntios, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é uma lista de regras, né? Um monte de pode e não pode. Mas e se essa carta for muito mais do que isso? Hoje, a gente vai descobrir como ela é, na verdade, um verdadeiro guia de sobrevivência para uma igreja em crise. E mais importante, como as boas novas de Jesus têm uma resposta real e prática para cada área bagunçada da vida. Para entender a carta, primeiro a gente precisa entender a cidade. Pensa em Corinto, não como uma cidadezinha qualquer, mas como uma metrópole portuária, uma verdadeira encruzilhada do mundo antigo. Um lugar que fervilhava com comércio, com gente de todo lugar, com culturas e ideias se misturando. Era um ponto super estratégico, perfeito, para plantar uma igreja que pudesse espalhar a mensagem de Cristo como um rastilho de pólvora. Só que essa cidade tão vibrante tinha um lado bem sombrio. Corinto era um centro de uma corrupção moral profunda. Lá no alto da cidade ficava o famoso Templo de Afrodite, conhecido por suas prostitutas cultuais. A idolatria e a imoralidade sexual não eram exceção, eram a regra, estavam na cultura. E era nesse ambiente que o evangelho precisava não só sobreviver, mas brilhar com força total. E aqui que está o ponto central de tudo. Uma comunidade cristã novinha em folha, plantada bem no meio desse caos, estava enfrentando problemas internos gigantescos. A cultura de Corinto não ficou só do lado de fora dos muros da igreja, não. Ela estava se infiltrando e ameaçando destruir tudo por dentro. E que problemas eram esses, afinal? Bom, Paulo não passa pano. Ele vai direto ao ponto. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar em 5 crises centrais que a igreja estava vivendo. Divisões, problemas seríssimos de integridade sexual, debates sobre comida e ídolos, um caos total na hora da adoração e, por fim, uma dúvida que abalava a fé na sua base. E o mais incrível é que, para cada um desses problemas, Paulo aponta para a mesma e única solução: o Evangelho. O primeiro grande problema, e talvez a raiz de todos os outros, era a divisão. A igreja estava se quebrando, se transformando em verdadeiros fã-clubes que competiam entre si, cada um defendendo seu líder cristão favorito. E olha, as divisões eram profundas. O pessoal estava escolhendo lados, formando as famosas panelinhas em torno de seus líderes preferidos. Era uma cultura de celebridades espirituais, que, se a gente parar para pensar, lembra muito a nossa cultura de influenciadores de hoje. Alguns seguiam Paulo, outros o Apolo, que era um grande orador, outros se apegavam a Pedro, e o cúmulo tinha um grupo que se dizia do Partido de Cristo, de um jeito super exclusivo, o que era na verdade a forma mais sutil de orgulho. Essa competição toda estava simplesmente destruindo a unidade da igreja. E a solução que Paulo apresenta é simplesmente brilhante. Ele demole essa cultura de celebridades lembrando que os líderes são só servos. A palavra grega que ele usa, o péretes, se referia aos remadores condenados, aqueles que ficavam no nível mais baixo e sujo das galés. Era o servo mais insignificante que se podia imaginar. Com essa imagem super forte, ele rebaixa o status de todo mundo para deixar bem claro que só Jesus merece a glória. E aí, se essa análise já está ajudando a gente a entender a profundidade da palavra, queria pedir uma coisa rapidinha. Dá uma pausa aí, só um instante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. A palavra da cruz é o poder de Deus. Esse apoio é fundamental para a gente continuar, beleza? Então vamos em frente. E essa mesma arrogância que causava as divisões aparecia de outra forma, talvez ainda mais chocante. Paulo precisa confrontar um caso de imoralidade sexual tão grave, mas tão grave que até a cultura pagã de Corinto achava uma vergonha. Um homem da igreja estava tendo um caso com a própria madrasta. Mas o verdadeiro problema não era só o pecado do cara, e sim a reação da igreja. Em vez de ficarem de luto por isso, eles estavam orgulhosos. Talvez se achando supermente aberta, super inclusivos, eles estavam distorcendo completamente o conceito da graça, usando como desculpa para tolerar o pecado. Quando, na verdade, o pecado deveria gerar lamento e não aplausos. A resposta de Paulo é totalmente centrada no Evangelho. Ele lembra a eles que os nossos corpos foram comprados, foram redimidos por Jesus e que um dia eles vão ser ressuscitados. Por isso, a integridade sexual não é só uma regrinha boba, é uma das principais formas da gente honrar o sacrifício de Cristo. O que a gente faz com o nosso corpo importa, e muito, porque ele pertence a Deus. O próximo debate que estava rachando a igreja era sobre comida. A pergunta era: um cristão pode comer carne que foi sacrificada em templos pagãos? E essa era uma questão bem prática, porque as carnes melhores e mais baratas da cidade vinham justamente desses templos. No meio dessa discussão toda está o conceito da liberdade cristã. Os crentes mais maduros, eles sabiam que um ídolo não é nada, que a carne era só carne, então eles eram livres para comer.
Mas os novos convertidos, que tinham acabado de sair da idolatria, viam aquilo como participar de um culto pagão. A grande questão era como usar a liberdade de um jeito que edifica, em vez de destruir a fé de outra pessoa. Então, o ponto crucial é o seguinte: a resposta de Paulo não é um simples sim ou não. Ele estabelece um princípio muito mais alto. O amor, que é um reflexo do próprio Evangelho, tem que guiar a nossa liberdade. A lealdade a Jesus e o cuidado com a consciência do irmão são bem mais importantes do que qualquer direito pessoal que a gente ache que tem. A bagunça de Corinto também aparecia na hora da adoração. Imagina a cena. As pessoas falando umas por cima das outras, competindo para ver quem tinha o dom espiritual mais chamativo. Era um caos. Uma reunião que, em vez de atrair as pessoas, provavelmente afastava qualquer visitante que aparecesse por lá. Para resolver esse caos, Paulo usa uma das metáforas mais poderosas da Bíblia: a igreja como um corpo humano. É uma coisa só, um corpo, mas feito de partes radicalmente diferentes. E cada pessoa, com seu dom espiritual, é absolutamente essencial para que o corpo todo funcione bem, de forma saudável, unida e para a glória de Deus. E aí Paulo dedica um capítulo inteiro, o famoso capítulo 13, para mostrar que o objetivo final de qualquer dom espiritual é a edificação, ou seja, construir, fortalecer a igreja. E o motor, o combustível por trás de tudo isso, tem que ser o amor. Porque sem amor, até os dons mais espetaculares não passam de barulho inútil. E assim a gente chega no clímax da carta. Depois de lidar com todos esses problemas práticos, Paulo vai direto na crise teológica que estava por trás de tudo. Algumas pessoas na igreja, influenciadas pela filosofia grega, estavam negando a futura ressurreição dos mortos. E para mostrar o quão crítica essa doutrina é, Paulo faz uma pergunta dramática. Ele não tenta diminuir a dúvida. Pelo contrário, ele a leva até as últimas e mais devastadoras consequências para mostrar o que realmente estava em jogo. E as consequências são catastróficas. Paulo argumenta que, se Cristo não ressuscitou, então a pregação dos apóstolos não serve para nada. A fé dos coríntios é inútil. Eles continuam perdidos em seus pecados. E o pior de tudo, os cristãos seriam as pessoas mais dignas de pena do mundo, por acreditar numa grande mentira. Sem a ressurreição, o cristianismo inteiro simplesmente desmorona. Mas, pelo fato de Cristo ter, de fato, ressuscitado, tudo muda. A ressurreição é a vitória final de Jesus. É a pedra angular que sustenta toda a fé cristã. É ela que valida tudo que Paulo argumentou na carta. É o poder para a gente viver em unidade, a motivação para a pureza e a garantia da nossa esperança no futuro. E aqui está a grande lição. A mensagem central da carta é que o Evangelho não é só uma crença para a gente guardar para o futuro. É uma lente poderosa que transforma o jeito que a gente enxerga cada detalhe do presente. As nossas divisões, a nossa moralidade, a nossa liberdade e a nossa adoração. Essa carta tão antiga, então, deixa de ser só um registro histórico dos problemas de uma igreja lá do passado. Ela se torna um espelho e um manual para nós hoje. E a reflexão continua. Olhando para o nosso mundo, para a nossa cultura, quais são os problemas de Corinto da nossa geração? Como é que a gente pode aplicar as lentes do Evangelho às divisões, às questões morais e aos debates do nosso tempo? A resposta, assim como foi lá em Corinto, sempre começa e termina com Jesus. E se essa análise de 1 Coríntios foi valiosa, por favor, se inscreva no canal e deixe sua curtida para que mais pessoas possam descobrir esse conteúdo.